João capítulo 6, versos de 1 a 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus lhe fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus já estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Esse é um milagre da multiplicação dos peixes, né? Um milagre bem já conhecido pelos irmãos. E é um dos poucos milagres que são relatados nos 4 evangelhos. Né? Cada evangelho tem um foco, né, de ensino, alguns mais focados na história de Jesus, outros mais objetivos. Né? E nós vemos aqui o texto de João, um texto bem objetivo. Em Mateus, a gente tem um contexto um pouco maior, onde ele aponta que Jesus saiu ao mar após ouvir que Herodes, que havia matado João Batista, estava dizendo que Jesus seria o próximo João Batista ressuscitado. Né? É depois disso que Jesus sai dali, sai do mar de Tiberíades. Né? Jesus não temia a morte, né? No sentido de temer a morte naquele momento, mas ele sabia o seu propósito. Ele conhecia o seu propósito e ele tinha consciência de que ele precisava se retirar naquele momento. Então ficamos cientes pelo texto que ele sobe ao monte e uma multidão o seguia, como diz o texto. E o seguia porque havia visto muito dos milagres que ele tinha feito. O texto de Mateus também vai trazer que ele ensinou e curou enfermos naquele local. E em algumas partes desse texto nós vamos ver muitos paralelos com Moisés. Né? Assim como no Sermão do Monte, nós também vemos alguns paralelos de Jesus subindo ao monte, ensinando aos discípulos, fazendo alusão a Moisés e ao Monte Sinai. Inclusive, dentro do próprio texto, nós vamos ver mais 2 pontos de semelhança com Moisés. O primeiro, Cristo alimentando a multidão, como Moisés fez no deserto, também alimentando a multidão com maná. E a pergunta de Jesus a Filipe. Em Números 11, capítulo 13, nós temos a pergunta de Moisés. E é um texto que a gente pode abrir. Números, capítulo 11, a partir do verso 13. Vou estar fazendo a leitura, depois a gente continua. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mate-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então nós vemos aqui uma pergunta que faz Moisés, né,
Da onde eu teria carne para dar a todo esse povo? É exatamente a pergunta que Jesus faz a Filipe, né? No texto de João. Uma pergunta bem parecida. Então nós vamos ver ao longo do livro muitas dessas semelhanças com Moisés. A gente vê essa pergunta com um tom bem parecido. E a resposta ali, né? A resposta de Moisés é de que ele não conseguiria fazer isso sozinho, né? Eu não consigo resolver o problema. O que eu vou fazer com esse povo? Mas em Jesus a gente vê exatamente o contrário. A resposta da pergunta que Jesus faz é para experimentar Filipe, né? O próprio texto de João fala, mas dizia isso para o experimentar, né? Não, a própria resposta de pergunta de Jesus é para fazer Filipe pensar mesmo. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente olha para um texto onde Moisés está falando que ele não sabe o que fazer, a qual ele não tem a resposta, e num paralelo que vemos de Jesus alimentando o povo, ele dizendo que ele mesmo é a resposta, né? Ele mesmo é a resposta. É muito interessante, né? Como as coisas apontam, sempre apontaram para Cristo. Se a gente volta a um capítulo, nós vemos no versículo 5, no capítulo 5, verso 39, nós vemos Jesus dizendo: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Exatamente esse ponto que trazemos. A palavra testifica de Cristo. Acho que muitas vezes, mesmo sabendo que o Antigo Testamento é a palavra do Senhor também, a gente tem o costume de tratar o Antigo Testamento como um grande livro de história, né? A gente tem esse costume. Eu, por exemplo, quando era pequeno, pulava as genealogias. Eu lembro de fazer isso claramente porque na minha cabeça era um grande livro de história. A gente tinha muitas das coisas da história do povo judeu ali, mas aquilo não se aplicava tanto para a gente. Isso na minha cabeça de 7 ou 8 anos. E a gente vai percebendo ao longo do tempo que às vezes nós desvalorizamos o Antigo Testamento como um ponto prático da nossa vida de conhecer a Cristo também. Mas o Antigo Testamento, como o próprio Jesus vai dizer, testifica dele. Testifica do Senhor. Acho que se pedirmos para que vocês procurem Jesus na Bíblia, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir os sinóticos, né? Naturalmente, né? A gente pensa isso de forma natural. Mas o que a palavra nos mostra é que toda a Escritura testifica de Jesus. Do início ao fim dela. O Novo Testamento, ele apenas confirma o que todo o Antigo já vinha trazendo para o povo de Deus. Que Cristo é o caminho. E nós vemos esses paralelos. Jesus sendo a resposta. Moisés, humano, não poderia fazer. Por ele nada poderia fazer. Mas quando vemos a resposta de Jesus eu faço isso, eu resolvo, eu sou Deus. Essa é a resposta de Jesus para Filipe. Nós lemos Gênesis e vemos Gênesis falando logo no início, no capítulo 3, de que a semente da mulher venceria. A semente da mulher venceria a serpente. Né? Seria descendente da mulher. E está falando de Jesus. E a gente abre Êxodo e vê os textos falando a qual Deus diz que ele é o eu sou, o grande eu sou. E nós vemos o mesmo paralelo em Jesus. Principalmente no livro de João, a gente vai ver Jesus se tratando como eu sou diversas vezes. Né? Então isso não é uma coincidência. Isso é, na verdade, a resolução dos propósitos de Deus. É para isso que o Novo Testamento aponta. De que o Messias que era esperado já está. Já vive. E está sendo tudo ali cumprido. Tudo antes escrito no Antigo Testamento está sendo cumprido, bem na frente do povo. E bem na nossa frente hoje nós também podemos ver o propósito cumprido. É só abrir o Antigo Testamento, você abre o Novo e você vê a resolução dos propósitos de Deus. Né? Quando estivermos, irmãos, de frente para a Escritura, em qualquer parte dela, se lembre que
toda ela aponta para o Cristo. Toda ela aponta para os propósitos de Deus. Mas retomando aqui ao verso 3, temos outra coisa que podemos perceber nas ações de Jesus. O texto vai dizer que Jesus se retira ao monte, né? E nós temos diversos relatos também de Jesus se retirando ao monte para falar com os seus discípulos, Jesus se retirando ao monte para orar. Porém, nesse caso, a multidão segue ele. E é claro que Jesus tinha o conhecimento das coisas que ele haveria de fazer, mas o texto também fala para nós sobre decisões e propósitos. Né? A gente está estudando o livro Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos. E é um livro que demonstra muito bem como a gente pode tomar algumas decisões de vida. Né? Nós temos escolhas no nosso dia a dia. Se você sai sem casaco em um tempo ruim, você pode sentir frio, você pode pegar um resfriado. E isso foi simplesmente uma decisão ruim sua. Jesus não tem culpa do seu resfriado. Mas eu falo isso porque tem outras decisões que nós tomamos, a qual Deus vai corrigir a nossa rota. Porque Ele precisa fazer com que o seu propósito seja cumprido. Então nós fazemos planos, nós tomamos ações. E quantas vezes nós nos decepcionamos, né, quando as coisas não saem como a gente quer, como a gente espera. Calvino nos traz o seguinte comentário. Portanto, por meio desse exemplo, somos instruídos a formular nossos planos de conformidade com o curso dos acontecimentos, mas de tal maneira que, se o resultado for diferente do esperado, não fiquemos descontentes por Deus estar acima de nós e regular cada coisa conforme o seu beneplácito. Por as coisas acontecerem muitas vezes da forma que nós não esperamos, nós nos decepcionamos. Né? Nós fazemos planos, as coisas não acontecem como deveriam e nós nos decepcionamos. Né? Por achar de repente que a nossa ideia era boa, que ela devia funcionar. Nós não temos em mente que alguns dos planos de Deus vão nos colocar e vão corrigir a nossa rota, corrigir a rota das nossas decisões. E a gente deve compreender isso com sabedoria, com temor a Deus, e não questionando os propósitos de Deus. Assim como Jesus se retirou ao monte, talvez com outras intenções, mas a multidão seguia. O propósito de Deus devia ser cumprido, estava ali. Jesus entendia isso, mas muitas vezes nós não entendemos. Na continuidade do texto, após a pergunta de Filipe, nós vemos o menino que aparece com os pães e os peixes para a multidão, né? Cita aqui 5.000 homens. Não cita a quantidade de mulheres e crianças, mas também haviam muito mais de 5.000 pessoas ali. Mas as mulheres e crianças não eram contadas. A gente pode ver isso no relato dos outros evangelhos, como em Mateus também cita essas mulheres e crianças. Mas, para além dos milagres, irmãos, que a gente tem no texto, nós vemos aqui o exemplo dos discípulos. Cristo ordena que toda a multidão se assentasse na relva, né? Uma espécie de gramado. E o que os discípulos fazem ao ouvir isso de Jesus? Obedecer. Eles sabiam o que Cristo faria ali, naquele momento? Não. Eles não sabiam o que Cristo ia fazer, mandando mais de 5.000 pessoas ali sentarem. Mas eles obedeceram a Cristo. Isso é uma das grandes lições que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida. Nós, como filhos, muitas vezes nós somos teimosos, somos desobedientes, muitas vezes nós não confiamos no Senhor. E a grande lição do verso 10 é: a fé genuína está no ouvir e no obedecer. Aqueles homens não tinham em mente o que Jesus faria, mas confiaram que ele era soberano para resolver o problema. Confiaram no Deus que não frustra o seu povo. Por vezes, a gente vai andar por caminhos que nós não, talvez, enxergamos o fim. Que nós não entendemos. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dúvida? Nós vamos estar, muitas vezes, por lugares escuros. O que a gente precisa entender é que Deus está nos conduzindo, mesmo nesses momentos mais difíceis, mesmo nesses momentos de sofrimento, de tristeza. Deus também está nos conduzindo, mesmo que no escuro. O que precisamos fazer, e que é o exemplo dos discípulos que não sabiam,
era obedecer. Não sabiam o que Deus ia fazer e nós também não saberemos. Mas o que devemos fazer é obedecer e obedecer a sua palavra. Quantas vezes nós não duvidamos do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor? Como se o propósito dele não tivesse um fim, como se os nossos propósitos, na verdade, fossem acima, fossem melhores. Mas não. A soberana vontade de Deus é o melhor para nós. E os discípulos atestaram isso. Quando a gente vê que na conclusão do texto, que tudo deu certo. Aquelas milhares de pessoas foram alimentadas. Isso nos ensina, irmãos, também, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque quando nós seguimos a vontade divina do Senhor, nós temos a tranquilidade de que Deus cuida de nós. E um texto que também fala sobre isso é o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versos de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o de todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confiar no Senhor, irmãos. Acima de confiar em nós mesmos. Acima de confiar na nossa própria capacidade, no nosso próprio conhecimento. E isso não quer dizer, esse texto não está dizendo que nós não devemos conhecer a palavra, muito pelo contrário. O início do texto fala sobre conhecer a palavra. A questão é que nós não entendemos tudo, nós não sabemos todos os propósitos de Deus. E precisamos confiar que, mesmo em meio às tristezas e às dificuldades, Cristo está no controle de tudo. Cristo está no controle de tudo. O texto nos atenta apenas que nem sempre as nossas conclusões vão ser a resposta. Às vezes precisaremos apenas confiar na sua palavra, confiar no seu evangelho, de que ele nos guarda, de que ele está conosco. Muitas vezes passamos por problemas, dificuldades psíquicas ou dificuldades físicas, uma doença, e a nossa tendência é sempre pensar que talvez pela nossa própria ação a gente vai resolver tudo, mas às vezes é o que Cristo quer que façamos. É o vale que ele quer que nós enfrentamos para aprender, para entender algo que ele tem a nos ensinar. E a palavra diz que essa confiança em Deus, nos propósitos de Deus, ela vai ser saúde para o corpo e refrigério para os ossos. É Jesus dizendo que ele vai nos guardar. Que Deus irá nos guardar. O que precisamos fazer, irmãos, é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Voltando para o milagre no texto, a primeira coisa que ele fala, Jesus fala ao iniciar a frase é: Jesus tomou os pães e deu graças. O quanto agradecemos a Deus? Das coisas que consideramos pequenas aos grandes livramentos que nós recebemos, Jesus nunca desperdiçava a chance de agradecer a Deus. E por que nós muitas vezes negligenciamos isso, né? Às vezes nós recebemos as mesmas coisas todos os dias. As roupas, o alimento, o nosso trabalho, que é diário. Mas às vezes só vamos agradecer quando a gente perde o emprego e ganha outro. A gente perde o emprego e ganha outro, aí a gente agradece pelo novo emprego. Mas não. Jesus aqui agradece pelo alimento do milagre, mas você vai ver outros textos também, quando Jesus ia se alimentar, ele agradecia. Agradecia. E muitas vezes o que nós nos perdemos nisso. Por as coisas virarem simplesmente cotidianas, virarem coisas que nós já temos, nós não valorizamos elas como deveríamos. Damos importância a tantas coisas banais ao longo do nosso dia, né? Mas não percebemos, às vezes, que nas coisas mais simples, Deus está em constante proteção na nossa vida. Nós somos gratos pelas curas, pelos livramentos visíveis, mas esquecemos das pequenas coisas que Deus faz por nós a todo instante. Cristo, irmãos, não nos desampara. Isso já é motivo suficiente para a gente lembrar todos os dias de agradecer.
todos os dias. Nós não valorizamos, né, como já havia dito, as pequenas coisas, os alimentos diários, mas se a gente ficar um dia sem comer, a gente vai reclamar. Né? A fila da murmuração, ela está sempre na frente mais cheia que a fila do agradecimento. Nós precisamos estar atentos, irmãos, à forma como nós lidamos com o nosso coração, com as nossas decepções e com as coisas que nós recebemos, para não nos tornarmos filhos ingratos, que não compreendem e não valorizam tudo que Deus tem feito por nós, nas pequenas e nas grandes coisas. Mas para além da gratidão explícita, né, nós temos também o cuidado. Nós não agradecemos a Deus somente com a boca, somente com a forma de falar, mas com as ações de zelo e de bom uso com as coisas que Deus nos deu. Jesus manda, depois do milagre, encher os cestos com as coisas que sobraram. Isso expõe ainda mais a façanha do milagre, né? Não foi nada contado, sobrou comida. Mas não, Deus não fala, não, Jesus não fala, se livra aí dessa comida, faça qualquer coisa, tanto faz, não. Deus manda que eles ajuntem esses peixes, os pães, e ainda diz claramente, para que nada se perca. Tem uma frase de Calvino, que eu separei aqui também, sobre isso, que é: pois o enriquecimento da abundância divina não deve ser estímulo ao fausto. Nós não podemos pensar que por termos algo em abundância, nós devemos luxar disso ou desperdiçar isso. Eu tenho muito mesmo, então tanto faz, tanto fez. Nós prestamos contas, irmãos, do uso moderado também das coisas que Deus nos proporciona. Havia muitos benefícios em guardar aquele alimento. E o que a gente pode tirar dali é a prudência que nós devemos ter com os recursos que Deus nos dá. Somos agraciados com tantas coisas, né? Com roupas, com alimentos, mas às vezes com coisas que são supérfluas também. Muitas vezes somos agraciados com coisas que são supérfluas também. Mas quando e como fazemos bom uso dessas coisas? Como? Nós fazemos bom uso de todos os recursos que Deus nos dá? Do alimento que nos sobra, nós o compartilhamos, nós o guardamos, nós pensamos além de nós mesmos para as coisas que Deus nos dá? Isso com comida, com financeiro, mas nós devemos ter prudência com todos os recursos que Deus nos dá. Às vezes não conseguimos ajudar de uma forma. Não tenho dinheiro, não posso ajudar com dinheiro, mas eu tenho alimento, posso ajudar com alimento. Eu posso ajudar com as coisas que Deus nos dá, e Deus nos dá em abundância, não para que nós simplesmente deixamos aquilo lá para guardar poeira, mas possamos abençoar outras pessoas. Então, dos recursos que Deus nos dá, irmãos, quais deles estão sendo aproveitados para além de nós mesmos? Das coisas que nós recebemos em abundância, quais dessas coisas têm sido compartilhadas com os que precisam? Eu lembro que quando criança, eu sempre ouvia e via meus pais emprestarem muitos livros, né? E eu via eles reclamarem muito também. Na verdade, não reclamarem, mas comentarem às vezes de não, esse livro está com fulano, esse livro está com ciclano, esse livro nem sei com quem eu emprestei, que não me devolveu. E na minha cabeça, por que ele presta então? Por que empresta? Não, você não vai devolver, não tem que emprestar nada. Não tem que dar nada. Não tem que fazer nada com isso. Não pode prestar se a pessoa não devolve. Né? Mas com o tempo a gente vai compreendendo que são os recursos que Deus nos dá. E que eles estão para o reino. São recursos para os propósitos de Deus. Que precisam ir além de nós. Claro que isso não é desculpa para não devolver o livro do irmão. Mas são recursos que nós podemos compartilhar para ir além de nós mesmos.
E esses recursos precisam, essa ideia precisa estar na nossa mente. O que Deus nos dá pode ser compartilhado e deve ser compartilhado. Em seguida, nos versos 14 e 15, nós vemos a reação do povo, né? A princípio, extremamente positivo. Eles reconhecem a Cristo como profeta esperado. Eles reconhecem a Cristo como o Messias. Mas eles pervertem a verdade. Eles tentam tomar Jesus à força para ser o rei. E Cristo merecia ser rei? Claro, pensando de forma humana, ele merecia. Ele era o Messias esperado. Pensando de forma humana, era o melhor a se fazer. Façamos dele rei. Mas esse não era o propósito de Cristo. E quantas vezes tomamos para nós a decisão do que é o melhor? A decisão do que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Ou como Deus deve fazer. Nós sempre acreditamos que a gente sabe que é o melhor. E aqui a gente faz esse povo em contraste com o livro de Provérbios. Quando lemos o texto, tudo está invertido aqui. O texto de Provérbios fala para confiarmos no Senhor. E eles não confiaram no Senhor. Porque entendiam que ele devia ser levado à força. Eles estavam contrariando o próprio Cristo. Então eles não confiavam no Senhor. O segundo ponto, eles não reconhecem o Senhor. Porque reconhecer a Deus aqui no texto é se submeter à sua vontade. Então, mais uma vez, ao contrário do texto. E o terceiro ponto, eles se acham sábios aos próprios olhos. Porque eles acham que pelas suas próprias conclusões, eles vão chegar a um resultado melhor do que o do próprio Cristo. Que está dizendo que não devia ser levado a ser rei naquele momento. Então nós temos três contrastes aqui. Eles eram exatamente o contrário da sabedoria de um cristão. Todas as exortações que nós temos são demonstradas ao contrário aqui no coração do povo. Então o que podemos tirar, irmãos, de forma prática para nós no dia a dia? Sem dúvida, a primeira coisa é entender que as Escrituras falam de Cristo a todo momento. Então, que leamos as Escrituras de forma a desfrutar da palavra de Deus. Seja de Gênesis, Apocalipse, das genealogias aos relatórios de construção em Neemias. Porque em tudo isso nós podemos aprender mais de Cristo. Em tudo isso nós podemos aprender mais de Cristo. Toda a palavra aponta para Cristo. Ela nos ensina e é boa para a exortação. Então que possamos ler toda a palavra, ler todo o Evangelho. Que sejamos também plenamente confiantes nos propósitos de Deus, é outro ponto que o texto pode nos ensinar. Mesmo no escuro, mesmo que as coisas não pareçam como caminhando da forma que a gente espera, confie na vontade soberana do Senhor. Que sejamos filhos obedientes. Mesmo que nós não vejamos as coisas acontecendo da forma que a gente espera. Mesmo que tenha 5.000 pessoas e 5 peixes. Confiemos no Senhor. Confiemos nos seus propósitos. Confiemos na sua vontade soberana. Porque Ele não nos desampara e Ele nos garante isso. E, por fim, irmãos, sejamos gratos e prudentes com os nossos recursos. Agradecer a Deus, estar atento às coisas que Ele nos dá. Usar de gratidão em oração, em palavras, em ações, mas também com prudência das coisas que nós temos. Quais dos meus recursos hoje eu posso fazer valer eles além de mim? Posso ajudar um irmão de alguma forma? Eu posso fazer com que isso tudo que Deus me deu não seja só resto, não seja só o excesso das coisas que eu tenho, não. Seja no alimento, seja nas nossas roupas, seja das mais diversas formas que nós podemos receber de Deus, que tenhamos prudência com os nossos recursos. Que saibamos valorizar as coisas de uma maneira para além de nós.
Porque podemos ser, irmãos, com os nossos recursos, mais atentos, mais caridosos, e fazer com que o reino do Senhor seja caminhe, que ele seja maior, e isso através das coisas que Deus nos deu, das coisas que Deus nos proporcionou. Então, que possamos aplicar, irmãos, essa palavra todos os dias na nossa vida, na leitura do Evangelho, na obediência e agradecendo a Cristo por tudo que Ele nos fez. É essa palavra separada para hoje.